Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Hoje, 1º de fevereiro de 2022, nós vamos falar da parte 2 do vídeo redutor de eixos paralelos com mancais de rolamento. Eu fiz o primeiro vídeo, onde foi a parte 1, hoje nós vamos falar sobre a parte 2. A parte 1 referia-se a assuntos e detalhes para trabalhos externos. O vídeo número 2, que é o vídeo de hoje, trata-se do mesmo assunto, porém o assunto em destaque vai ser trabalhos internos. Eu vou fazer esse vídeo com a apresentação de um croquis elaborado por mim, que eu acho muito mais prático eu elaborar um croquis, porque pelo menos eu vou mostrar, ilustrar, falar em cima de um croquis o assunto no qual eu quero trazer, porque nem tudo aquilo que se encontra em sites de computador traz a realidade daquilo que nós queremos passar. Então eu espero que os senhores entendam o motivo do croquis, tá certo? Mas mesmo assim, para quem não conhece, não é da área, não sabe, ou então não tem noção do que é um redutor, como é o interno de um redutor, eu tenho aqui uma foto de um redutor, onde eu também vou fazer alguns relatos, mas pelo menos a pessoa vai ter uma visão do que é um redutor. Muito bem, mas vamos lá, para você que já me conhece, não deixa de ser sempre um prazer tê-lo aqui prestigiando meu trabalho. Para você que não me conhece, o prazer é recíproco. Espero que você goste daquilo que você vai ver e ouvir. Caso realmente te desperte o interesse, por favor, se inscreva no canal. Eu acho que os assuntos nos quais eu trago, para quem é da área da manutenção mecânica, é um assunto de bastante relevância, tá certo? Então, se você se interessa pelo assunto, se inscreva no canal. Isso para mim será um motivo de orgulho ter mais um aí prestigiando o meu trabalho. Tá ok? Então vamos lá, vamos ao vídeo, que ele é um pouquinho extenso. Então eu fico preocupado com esse rapazinho aqui, esse meu celular, porque quando dá um determinado tempo ele costuma dar uns cortes aí. Então, então vamos lá, vamos ao assunto, vamos ao vídeo. Bom vídeo. Muito bem. O vídeo de hoje, que seria a parte 2, também trata-se de um redutor de eixo paralelo com mancais em rolamento. Esses redutores, nos quais eu vou apresentar, são redutores com três aplicações específicas nas quais eu vou apresentar, que seria redutores utilizados em acionamento de mesa alimentadora de cana, transportador metálico para cana de açúcar e transportador metálico para bagaço de cana. Como eu disse no primeiro vídeo, só pelas aplicações dá para se notar que não se trata de um redutorzinho, realmente é um redutor, aonde foi isso que me despertou eu trazer um vídeo sobre redutor, porque é um equipamento de extrema necessidade, vamos dizer assim, de extrema aplicação dentro de uma usina de açúcar e álcool, como também é um equipamento que não se tem em prateleira. Então os cuidados em suas manutenções realmente tem que ser bastante relevantes, bastante sérios. Então os assuntos em destaque no qual nós vamos falar hoje desse redutor seria: antes da remoção da tampa superior, verificar fixações de tubulações de lubrificação. É muito importante fazer esse tipo de verificação, porque existem alguns redutores que na sua tampa superior existem algumas tubulações de óleos que elas são fixadas na tampa. Então é muito importante que se verifique essa situação. O segundo item seria indicar as tampas de rolamento e pinos guias conforme posições de origem. Eu chamo a atenção nisso daqui pelo seguinte: muitas vezes o fato de você abrir um redutor não significa que está tendo a necessidade por defeito, e sim por um tempo, um tempo preventivo. Deu-se o tempo de utilização de um rolamento, então você precisa abrir para trocar. Não que ele tenha apresentado problema, mas simplesmente pelo fato de já estar vencendo o prazo de utilização daquele determinado equipamento.
Porém, a pintura do seu redutor está boa, está perfeita. Não existe a necessidade de você fazer uma repintura nele. Então eu chamo a atenção de identificar as tampas, porque muitas vezes a gente olha um redutor, poxa vida, a pessoa ela identifica com um número, né? Um número em marcador industrial, um número muito grande, né? Então mesmo que você depois feche e não pinte o redutor está com uma estrutura bonita, porém fica aparecendo aqueles tamanhos números nas suas tampas. Então é muito importante eu chamar esse item aqui. Não utilizar de talhadeira para deslocar a tampa do redutor. É claro, né, pessoal? É muito comum, é muito normal, né, a gente ver sim, né, o mecânico ele pegar aí de uma talhadeira e bater no bipartido do redutor para deslocar sua tampa. Não faça isso, isso daqui prejudica as faces dos bipartidos. Normalmente as tampas dos redutores, ela tem na parte superior uma parte roscada, onde você coloca o parafuso e faz a extração da tampa. Caso não exista isso, o que você pode fazer? Tire duas tampas do mesmo lado do eixo, coloque um parafuso que atinja mais ou menos o diâmetro e vá, né, soltando a porca a ponto dele forçar a tampa do redutor e abrir. Muito bem. Na retirada das engrenagens com o auxílio de ponte rolante, se possível, isso não quer dizer que tem que ser assim, se possível, instalar talha manual no gancho da ponte para deslocar a engrenagem em nível. Após certificar deslocamento em nível, transferir o movimento para a ponte rolante. O que eu quero dizer com isso, né, pessoal? Muitas vezes a gente vai deslocar a engrenagem de um redutor e, é claro, ela está engrenada. O redutor, a ponte rolante, né, não é tão sensível o toque que você dá nela. De repente, você desloca essa engrenagem e ela sai em desnível. Isso é muito ruim para o engrenamento. De repente, poxa, você pode prejudicar o seu redutor simplesmente no momento de desmontagem. Então, se você tiver uma talinha manual, então vagarosamente você desloca o eixo observando o nível da sua engrenagem. Porque se você está usando uma ponte rolante, não é um eixo que se pega na mão, é algo pesado. Na existência de calços axiais em rolamentos, acomodá-los em suas tampas de origem. Isso aqui também é muito importante. Muitas vezes você tira a tampa superior do seu redutor e entre a tampa do rolamento e o rolamento existem calços axiais. É muito importante que você, assim como você identificou a tampa, amarre o calço nessa tampa para você ter a certeza de suas posições. Engrenagens removidas, protegidas de fonte de oxidação, e inspecionar fixação dos colchos de óleo fixados no interno da caixa nas direções dos rolamentos. Existe algum tipo de redutor que na parte interna do kart do redutor, na direção de cada rolamento, existem uns colchinhos, né, onde eu vou apresentar no croquis. É muito importante verificar a fixação dele. Redutor com bomba de óleo interna, inspecionar superfícies do excêntrico de movimento do pistão da bomba e mancal de deslizamento na ponta do pistão da bomba. Também eu vou apresentar isso aqui no croquis, onde ficará fácil, né, do seu entendimento. Inspecionar a existência de oxidação nos internos da caixa do redutor. Muitas vezes nós abrimos o redutor, tiramos as engrenagens e aparentemente não tem oxidação. Porém, a gente observa que na pintura, na tinta, existem umas bolhas. Aquelas bolhas lá é um perigo. É muito importante que você rebente, estoure essas bolhas, raspe ela e faça uma repintura. Substituir rolamentos após limpeza, líquido penetrante, partícula magnética, eliminação de pitings com limas rotativa e limpeza final. O que eu quero dizer com isso? Caso você tenha que substituir os seus rolamentos, só faça isso após toda essa inspeção, né? Tira as engrenagens, faz as limpezas nas engrenagens, líquido penetrante, partícula magnética. Se tiver algum pitting na engrenagem, elimina, né, com lima rotativa. Após faz uma limpeza, aí sim
tudo preparado, você substitui aí os rolamentos. Na substituição de rolamentos, manter seus tipos e classes de folga. Isso também é muito importante. É sabido por nós na manutenção mecânica que rolamentos têm, né, os seus tipos, né, que tem que ser mantidos de acordo com o que está no redutor. E suas classes de folga, né, que seria folga C3, folga C4, enfim, né, isso aí no próprio rolamento existente já no redutor, né, já indica sua classe de folga. Rolamentos altos compensadores de rolos, configurações W33. Necessário manter essa configuração para redutores com canais de lubrificação e seus bipartidos. Rolamento da configuração W33 é aquele rolamento que na sua capa externa ele tem aquele canal com furos de lubrificação. Esse rolamento ele é muito utilizado também em redutores que na sua parte inferior, né, da caixa, no bipartido da caixa do redutor, ele tem uns canais que levam a lubrificação para o rolamento. E o rolamento, ele sendo da classe 33, ele recebe essa lubrificação através da sua capa externa. Nós vamos através, né, do croquis mostrar o que é isso. Cuidado com o excesso de vedantes para fechamento do redutor com canais de óleo em seus bipartidos. Muito importante esse assunto, no qual eu vou trazer ele. Eu deixei de falar um item aqui, muitíssimo importante. Antes de remover as engrenagens, identificar seus engrenamentos de origem. Muito bem. Esses aí são os assuntos em destaque, nos quais vão ser apresentados aqui através do croquis que eu fiz, tá certo? Eu espero, né, que seja aí, mas que fique mais ou menos claro para os senhores. Caso surja alguma dúvida, você não sabe o prazer que eu tenho em poder de alguma forma compartilhar, né, com você aquilo que ficou em dúvida para você. Isso para mim é muito bom, é muito importante, é muito interessante, faz com que também eu venha, né, a me educar um pouco mais da forma em que eu estou me expressando, tá ok? Então vamos lá, vamos aos comentários dos assuntos em destaque. Então aqui, aproveitando, né, aquele croquis que eu tinha, né, tomando aqui como primeira parte, antes de você retirar a sua engrenagem, observe que aqui existe uma engrenagem acoplada a outra engrenagem. É muito importante que se faça uma marca de origem do engrenamento. Do engrenamento do redutor. Esse aqui é um redutor, né? Claro, para quem conhece sabe que é um redutor, para quem não conhece, esse aqui é um redutor. Isso aqui são os eixos com rolamentos e as engrenagens, tá certo? Então é muito importante que se faça isso. Outra coisa que eu comento, né, nos assuntos em destaque seria o rolamento da classe 33, que é esse rolamento, ele tem um canal e nesse canal existem uns furos. Eu comento também a respeito do canal na parte inferior da caixa do redutor, no bipartido, que é este canal aqui. Esse canal, né, de alguma forma, essa bomba de óleo aqui, que aqui existe um eixo excêntrico, normalmente ele está num eixo de menor rotação, que é o eixo de saída do redutor. Ele tem um excêntrico, aonde esse excêntrico ele funciona o pistão da bomba. É muito importante na desmontagem do redutor observar a face, né, desse excêntrico, como também a ponta desse pistão, que normalmente ela é de bronze ou de um nylon especial. Então ele faz esse movimento, onde ele succiona o óleo que está na caixa do redutor e, através de encanamento, ele recalca esse óleo para os canais de lubrificação. Muitos redutores, né, até jogado o óleo entre os engrenamentos, né, os engrenamentos de maiores velocidade. Muito bem.
Então eu comentei aqui, né, também a respeito de uns colchinhos que existe no interno da caixa na direção de cada rolamento. Existem redutores que ele tem esses tipos de colchinho, né, que é para manter aqui um nível de óleo para você ter a certeza que seu rolamento está sempre bem lubrificados. Então nós falamos aqui a respeito do rolamento classe 33, né, que é o rolamento que tem o canal de lubrificação externo. Nós temos aqui as tampas dos rolamentos, as tampas dos rolamentos, né, onde tem que serem identificadas. E quando eu disse dos calços, são calços que elas podem existir entre a tampa e o rolamento. Alguns calços, né, para folgas axiais, que é bom identificar esse calço de acordo com a tampa no qual ele está trabalhando. Muito bem. Observa-se que são engrenagens, que elas estão engrenadas, então esse redutor no qual nós estamos falando são engrenagens extremamente pesadas. Então normalmente elas são tiradas com o auxílio de ponte rolante. É onde eu digo, né, antes de pôr a ponte rolante para sacar a engrenagem, procure, né, dentro do possível, colocar uma talha para fazer o deslocamento da engrenagem, que você faz devagar, compassadamente. Uma vez deslocado em nível, aí você transfere o movimento para a ponte rolante, tá certo? Uma coisa muito importante que eu me referi também foi da talhadeira, né, para a abertura do bipartido do redutor. Normalmente, né, ele é um redutor que ele tem um colante na tampa, aonde a pessoa bate uma talhadeira. Isso não é legal fazer, não. É importante na própria tampa ter um furo roscado, você põe um parafuso e desloca. Chama a próxima atenção também do que existem alguns vedantes nos quais nós utilizamos para fechamento do redutor, do bipartido dele, para não ter vazamento de óleo. Então existem aí alguns fabricantes, né, fabricantes com bons produtos, e eu quero chamar a atenção do que? Do excesso de vedante que se coloque. Se o seu redutor é um redutor que ele tem um canal de lubrificante no bipartido, precisa tomar muito cuidado com o excesso de vedante que você coloca, porque de repente no momento de fechar, esse vedante ele vem no canal e ele pode te tampar, obstruir a passagem de óleo para o seu rolamento. Como também ele pode transbordar no interno do seu redutor, cair e tampar aqui o orifício de passagem de óleo da sucção da bomba, né? Então eu até chamo a atenção aqui através desse desenho que normalmente esses vedantes ele tem um bico, onde esse bico aqui ele nos dá a condição da gente ir cortando ele, e ele vai aumentando o diâmetro do orifício que seria a saída do vedante. Então eu chamo a atenção que um diâmetro aqui do vedante que sai de 8 milímetros, após ele fechado, né, apertado na tampa do redutor, ele te dá uma expansão de 65 milímetros. Eu chamo esse tipo de atenção que é para você realmente ter uma noção do volume, né, da quantidade de vedante que você coloca na tampa do seu redutor. Vou ser um pouco mais claro. Muitas vezes a gente vê, não só vê como eu também já fiz, tá certo? Eu acho que é para isso que nós estamos conversando, que é para que a gente de alguma forma venha a corrigir aí algumas falhas nas quais a gente acha que é normal. Você passa lá uma generosa camada de vedante na face da tampa do seu redutor e depois você vem com o dedinho espalhando. Porém, fica ali uma espessura de 3 a 4 milímetros, né, de 3 a 2 milímetros de espessura de vedante. Quando você faz o fechamento desse redutor, de quanto que você precisa de espessura de vedante para te vedar essa face? Você não precisa de mais do que 5 centésimos. Então o excesso de vedante ele vai para onde? Ou ele vai para fora do redutor, ou ele vai para o interno do redutor. Então isso é onde eu chamo a atenção. Se é um redutor que no bipartido dele existe aquele canal de lubrificação, precisa tomar cuidado, porque o excesso pode te obstruir esse canal e deixar de mandar óleo para o seu rolamento. Como também o excesso pode transbordar, cair no interno do seu redutor e no decorrer do seu trabalho, esse colante ele pode ir no orifício da sua bombinha, né, e fazer o quê?
tampar a sucção de óleo, faltando óleo para o seu rolamento. Então eu chamo atenção nesse detalhe, né, para você ter uma noção aí do diâmetro, né, do vedante que você está liberando em relação à largura depois dele apertado. Então eu estou passando para os senhores que um diâmetro de 8 milímetros de vedante, após o redutor fechado, ele tem uma expansão de aproximadamente 65 milímetros. Eu acho que dá aí para se ter uma noção do que eu estou passando para os senhores, tá certo? Então, voltando aqui, os senhores podem observar, né, de uma forma talvez um pouco mais legível, que nesse redutor aqui, né, aí ó, o canal de lubrificante aqui, ó, tá vendo? Esse canalzinho aqui. Então você tem toda essa área aqui para fazer a colocação do seu vedante. Se você abusar da espessura, ele pode vir no canal e te tampar o canal de lubrificação de óleo. Pessoal, se esse vídeo ele trouxe alguma parte interessante para você, você sentiu alguma relevância do assunto, legal. Agora, se você, né, é uma pessoa, um mecânico que já está por dentro de tudo isso que eu falei, parabéns para você. Mas não ignore a simplicidade não só do assunto que eu trouxe, como também da demonstração que eu estou fazendo. Acredito eu, né, que de alguma forma algum desses assuntos que eu trouxe deve ter alguma relevância para algum mecânico, para algum profissional, tá ok? Então o que eu tinha para passar para os senhores era isso, que seria o segundo vídeo. Eu agradeço, né, por você assistir o vídeo até o final. Acredito que dentro de uns 2 dias mais ou menos eu já traga um assunto relacionado a redutor, mas nós já vamos falar de redutor de mancal patente. É um assunto bastante interessante, tá certo? Agora, eu me coloco à disposição, se alguém dos senhores tiver algum assunto no qual queira que eu trate, desde que não atinja, né, as informações que eu tenho dentro da minha empresa, que eu sou um consultor na área de manutenção mecânica industrial, como um companheiro nosso aí, né, pediu para mim falar sobre camisa de alta drenagem. É um assunto que, se eu trouxer, eu vou estar deixando de apresentar o meu trabalho e simplesmente eu estou sendo um youtuber. E na verdade a minha intenção não é essa, tá ok? Mas enfim, vamos lá. Agradeço pela sua atenção, pela sua presença até o final desse vídeo, né? Conto com você nos meus próximos vídeos, tá ok? Se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal, tá ok? Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.